Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal de cálculo. Eu sou o professor Daniel e hoje nós vamos começar o nosso primeiro passo em relação à nossa pequena jornada na descoberta da disciplina de cálculo 1 para algumas instituições ou cálculo A para outras instituições. É a mesma coisa, estudo de cálculo diferencial e integral. Então, na aula passada nós vimos um pouco sobre a história, como chegou na evolução da humanidade, a questão do cálculo diferencial integral. E agora nós vamos começar a adentrar especificamente em relação a cada um dos tópicos que compõem essa brilhante disciplina, essa disciplina básica. Eu ressalto aqui a importância dos senhores aprenderem com muita atenção essa disciplina, porque ela vai permear durante todo o período do teu curso. Se for 4 anos, vai ser os 4 anos estudando cálculo. Se for 5 anos, os 5 anos você vai passar estudando cálculo, só logicamente em vários estágios diferentes do seu curso. Mas ele vai te acompanhar certamente até o final do seu curso. Daí a importância de se aprender bem essa disciplina que é importante, básica e essencial para todo e qualquer curso, qualquer que ele seja. Tudo bem? Então, eu trouxe para vocês aqui, primeiramente, a parte conceitual. Eu já comentei com os senhores que a parte mais importante de uma disciplina é a parte conceitual. Se você entende a parte conceitual, todo o restante ele vem como consequência de treino e dedicação das horas de estudo que você tem. Mas, a partir do momento que você tem um conhecimento básico sobre o conteúdo, sobre o conceito, sobre o que significa, todo o restante vem com mais facilidade, porque aquilo passa a fazer sentido para você. Tá? Então, no nosso canal aqui, nosso principal objetivo é trabalhar firme e bastante conciso a parte conceitual, é o nosso principal. Porque eu venho percebendo que se os meus alunos entendem a parte conceitual, o restante eles conseguem. Já aqueles que não entendem a parte conceitual, tento mecanizar ao máximo o procedimento, mas é muito mais fatídico, é muito mais pesado para o aluno de fazer as coisas quando não está entendendo. Então, a nossa proposta desse canal é justamente quebrar essa barreira, quebrar esse gelo dessa falta de comunicação, dessa falta de entendimento e fazer de uma vez por todas que você entenda o que significa, os conceitos principais, para daí então a gente partir para os exercícios. Tudo bem? Então, esta aula é para que nós possamos aprender a parte conceitual relacionada aos limites. Tudo bem? Vem cá comigo que a gente vai aprender de uma forma bem simples agora o que significa limite. Primeiramente, pessoal, eu trouxe aqui no nosso quadro a disposição. Né? Coloquei numa pirâmide os tópicos relacionados. Primeira coisa, você tem que saber que quando você for estudar cálculo 1, cálculo A, você começa estudando por limites, depois passa para derivadas e depois passa para a parte de integração, a parte que envolve as integrais. Tudo bem? Então, nossa primeira informação é que essa disciplina de cálculo ela envolve 3 tópicos. O tópico de limites, o tópico de derivadas e o tópico das integrais. Tudo bem? Então, é isso que vocês vão estudar nessa disciplina de cálculo. Agora, por que eu coloquei a parte de limites aqui na base dessa pirâmide? Porque, além de ela ser o começo, é por esse tópico que vocês começam por limite, além de ela representar o começo, ela de fato, assim como está nessa pirâmide, ela representa a base, o alicerce de tudo aquilo que vai ser construído no decorrer do curso de cálculo. Tudo bem? Então, tanto os conceitos de derivada quanto os conceitos de integral, eles dependem de limite. Não existe derivada e integração se não for limite. O limite, na verdade, é tudo aquilo que dá suporte a todos os insumos para que possa existir, então, os conceitos, tanto de derivada quanto de integração. Por isso que ela está na base dessa pirâmide, porque realmente é a partir dali que tudo flui. Tudo bem? Uma outra informação importante. Se você é da área de engenharia, em geral,
A parte de limites, puramente a parte de limites, ela não vai ter grandes aplicações ou quase nenhuma aplicação. Ela sozinha. Mas, a partir do momento em que você utiliza algumas fórmulas de limites, de tal sorte que essas fórmulas vão resultar em derivadas e integral, aí começam as aplicações. Então, mais uma vez, se você é da área de engenharia, você não vai praticamente, no seu dia a dia como engenheiro, você dificilmente vai recorrer a calcular um limite para resolver um determinado problema. Mas, de uma outra forma, quando eles estão aplicados, os limites, de forma em que eu consigo ver uma derivada ou uma integral, aí começam a aparecer muitas aplicações. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, eu já digo isso por quê? Porque não vai fazer sentido eu falar em aplicações de limite, e sim quando nós passarmos para os outros dois tópicos. Tá legal? Pronto. Já sabemos a disposição desses tópicos que fazem parte da disciplina de cálculo, e agora vamos para a parte conceitual do estudo de limites. O que é limite? Ponto de interrogação. O que é limite? Eu normalmente começo as minhas aulas fazendo uma pergunta aos meus alunos, e aí eu questiono para eles o que no dia a dia nós utilizamos essa palavra limite. É uma palavra que está no nosso dia a dia. Então eu faço a pergunta para eles e pergunto agora para vocês aí que estão em casa, aonde é que nós utilizamos essa palavra limites? Aonde é que ela está presente no nosso dia a dia? Quando eu faço a pergunta para os meus alunos, eles normalmente raciocinam da seguinte forma: professor, limite, por exemplo, limite de velocidade. As estradas estão cheias de radares, ou até mesmo de placas, sinalizando o limite em que um automóvel deve passar por um determinado trecho de uma determinada rodovia. De fato, limite de velocidade. Outros falam em limites, por exemplo, limite de cartão. O seu cartão, se você usa cartão de crédito, você, de acordo com o seu rendimento, de acordo com o que você recebe com o seu salário, você tem um determinado limite para poder utilizar no cartão de crédito. Se você chegar nesse limite, o cartão já não vai passar mais. Então, mais o conceito de limite. Uma outra resposta também que os alunos me dão é limite, por exemplo, de altitude. Então, determinadas aeronaves, por exemplo, elas têm lá no seu manual um determinado limite para atingir uma determinada altitude, sendo que essa altitude tem que ser respeitada, caso contrário, vai começar a aparecer problemas. Então, foram 3 exemplos aí no nosso dia a dia, e você pode dar outros exemplos aí na sua casa. Mas, de uma maneira geral, o limite seria uma espécie de uma faixa que nós temos, onde dessa faixa nós não podemos ultrapassar essa faixa, de maneira alguma, sob pena de ter alguns prejuízos, ou até mesmo de ser impossível de realizar determinada tarefa. Temos que respeitar o limite. Podemos estar abaixo, mas não podemos ultrapassar o limite. Esse mesmo conceito, essa mesma noção de limite, é a noção que nós trabalharemos aqui, limite na parte do cálculo, com uma diferença. Vejam, quando eu, por exemplo, trabalho com a ideia de limite na questão, por exemplo, da velocidade de um automóvel, digamos que a velocidade seja, por exemplo, 80 km por hora de uma determinada rodovia. Não tem problema se eu estiver trafegando a 60, a 65, a 70 km. Ou seja, eu estou uma determinada distância desse limite, mas estou dentro da faixa que é permitida. Mas não ultrapassei o limite. Então, o fato de eu estar distante do limite não tem nenhum problema. Na questão na questão de estradas, por exemplo, é até melhor que você tenha uma velocidade um pouco distante do limite, porque sendo assim você tem mais segurança. Na questão de limite para matemática, respeitar essa faixa, o conceito é o mesmo, você deve respeitar uma faixa, só que diferentemente dos conceitos do dia a dia que você tenta meio que se afastar do seu limite, no conceito de matemática, quanto você vai querer não ultrapassar esse limite, e outra, quanto mais perto desse limite você tiver, tão melhor para você. Mais preciso serão os seus cálculos. Essa é a ideia principal de limite que nós temos aqui no estudo de cálculo. A ideia de uma margem que eu não posso ultrapassar, mas uma margem que eu sempre quero estar bem próximo dela. Tudo bem? Essa é a ideia de limite. E aí, para
matar de uma vez por todas, eu sempre gosto de fazer um exemplo com os meus alunos que é infalível. E eu vou te apresentar agora esse pequeno conceito, essa pequena brincadeira que eu faço com eles em sala de aula e vou fazer contigo também agora, tudo bem? Então, a brincadeira é o seguinte, eu desenhei aqui nessa folha de papel um determinado número e eu vou solicitar para que vocês me digam qual é o número que está aqui nessa folha de papel, tudo bem? Então, vou colocar aqui na frente e vou te perguntar, qual é esse número que aqui está nessa folha? Você consegue enxergar? Muito dificilmente você vai dizer que não, ou talvez possa chutar um número. Você não tem uma nitidez em relação a esse número que aqui está. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar essa folha de papel de tal forma que você consiga enxergar melhor esse número. Então, vamos aproximar, dar um passo um pouco mais. E agora eu pergunto se você já consegue definir esse valor que está aqui. Você já consegue definir? Sim ou não? Alguns vão dizer que sim, outros que não. Então, eu vou me aproximar um pouco mais, porque pode ser que ainda haja dúvida em relação ao número que está aqui. Eu vou me aproximar um pouquinho mais para ver se melhora um pouco a resolução do número que aqui está. Me aproximei. E agora, pessoal? Qual é este número que está nessa folha? Você já consegue enxergar? Já consegue definir? Bom, eu vou me aproximar um pouquinho mais. Melhor agora a resolução? Você consegue ter uma maior nitidez em relação ao número que aqui está? Vou me aproximar um pouquinho mais. Consegue enxergar o número que aqui está? E agora, finalmente, eu vou ultrapassar, digamos, um determinado limite do seu campo visual. Ultrapassei. Qual é esse número? Nesse último caso, você percebe que existe, até certo ponto, um limite aonde você consegue cada vez mais visualizar. Só que se eu ultrapassar esse limite, né, se eu pegar a folha e grudar na câmera, você já não consegue mais definir simplesmente porque eu ultrapassei o limite daquilo que você estava vendo. A mesma coisa vocês vão perceber através dos nossos exercícios, que a parte conceitual por trás é exatamente esse exemplo da proximidade. Então, quanto mais eu for aproximando a folha, quanto mais eu for me aproximando de vocês aqui, melhor vai ser a resolução para que vocês me digam com mais certeza, com mais exatidão, qual é o número que estava naquela folha. Mas, se eu, porventura, ultrapassar esse limite, aí já fica uma situação parecida com a situação que estava aqui no quadro. Eu não consigo definir. Deu para entender? Então, esse conceito de limite que eu quero trabalhar com vocês é de proximidade. De quanto mais próximo eu tiver, tão melhor para que eu possa definir aquilo que eu estou enxergando. Mas eu preciso respeitar essa proximidade. Eu não posso ultrapassar essa proximidade porque eu corro risco de perder a informação que ali está. Então, guarde essas minhas palavras, guarde essa informação que eu estou dando, porque elas serão de fundamental importância para o que nós viremos nas próximas aulas. Tudo bem, pessoal? Obrigado por assistir a nossa aula e até a nossa próxima aula, pessoal. Muitíssimo obrigado. Até lá. Obrigado.